Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje sobre a passagem Prisão de Jesus, que segue narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. Mateus 26, versículos de 47 a 56. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão, com espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: É aquele que eu beijar, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus respondeu-lhe: Amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembaiou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: Guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada, pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? E como se cumpririam então as escrituras, segundo as quais isso deve acontecer? E naquela hora disse Jesus às multidões: Como ao ladrão saístes para prender-me, com espadas e paus. Eu estava no templo ensinando todos os dias e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprirem os escritos dos profetas. Então todos os discípulos abandonaram-no e fugiram. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre prisão de Jesus. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 14, versículo de 43 a 52. E imediatamente, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão trazendo espadas e paus, e da parte do chefe dos sacerdotes, escribas e anciãos. O seu traidor dera-lhes uma senha, dizendo: É aquele que eu beijar, prendei-o e levado. Tão logo chegou, aproximando-se deles, disse: Rabi, e o beijou. Eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tomando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Jesus, dirigindo-se a eles, disse: Serei eu um ladrão? Saíste para prender-me com espadas e paus. Eu estive convosco no templo ensinando todos os dias, e não me prendeste. Mas é para que as escrituras se cumpram. Então abandonaram, fugiram todos. Um jovem o seguia, e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo, e foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre prisão de Jesus. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Lucas a respeito da mesma passagem.
Lucas capítulo 22, versículo de 47 a 53. Enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão. À frente estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregarás o filho do homem? Vendo o que estava para acontecer, os que se achavam com ele disseram-lhe: Senhor, e se ferirmos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, tomou a palavra e disse: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. Depois Jesus, dirigindo-se àqueles que vieram de encontro a ele, chefe dos sacerdotes, chefes da guarda do templo e anciãos: Como a um ladrão saístes com espadas e paus? Eu estava convosco no templo todos os dias e não pusestes a mão sobre mim, mas é a vossa hora e o poder das trevas. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre prisão de Jesus. E, finalmente, vamos à narrativa do Evangelho de João. João, capítulo 18, versículo de 1 a 11. Tendo dito isto, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traíra, também conhecia esse lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos aí se reuniam. Judas, então, levando a corte e guardas destacados pelo chefe dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega com lanternas, achotes e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: A quem procurais? Disseram: Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Sou eu. Judas, que o traía, estava também com eles, quando Jesus lhes disse: Sou eu. Recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes então novamente: A quem procurais? Disseram: Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixai que esses se retirem, a fim de se realizar a palavra que diz: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a que decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Embainha a tua espada. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre a prisão de Jesus. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem dos evangelhos traz de ensinamento para nossas vidas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, a respeito do nosso estudo. Compartilha para que mais um irmão ou irmão também possa fazer parte desse estudo. E se puder, deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, essa passagem da prisão de Jesus, ela é descrita nos quatro evangelhos, né? Que cita o momento exato quando Jesus é abordado e preso. A introdução dos quatro evangelhos, na verdade, mais especificamente dos três evangélicos, né, tido como sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas,
é que Judas ele acompanha, né, o destacamento dos guardas. Agora, o que a gente vai perceber aqui é que foi uma operação incomum, né? Por quê? Normalmente, quando você vai executar uma prisão de forma oficial, quem é que vai? Vão os guardas, né? Então a gente percebe aqui que foi algo feito de forma sorrateira, na calada da noite, portanto, de forma ilegal. Foi uma emboscada, porque veja, estava junto com as guardas o chefe de sacerdotes, os anciãos do povo, até aí tudo bem, mas também tinha uma multidão com espadas e paus. Não se sabe o tamanho dessa multidão, mas o que é isso, né? Quem executa uma prisão de forma legal, por que levar todo esse aparato? Lembrando que não se tratava de um ladrão e nem de um grupo fortemente armado, né? Então foi feito, na verdade, um pelotão para essa prisão de Jesus, né? E aí tem aquele gesto que ficou conhecido, né, que é o beijo do traidor, né? Então, nos quatro evangelhos vai ser citado o momento em que Judas vai beijar Jesus. E aqui é interessante que Jesus ele conversa com Judas, né? Aqui em Mateus ele tem uma narrativa muito exclusiva, quando Jesus responde: Amigo, para que estás aqui? Nas traduções originais, ao invés de amigo, é citado companheiro. E qual a diferença de amigo e companheiro? O companheiro é aquele que anda com você, né? O amigo, você pode ter vários amigos, inclusive à distância, né? Então ele chama Judas de companheiro, ou seja, você está comigo, né? Você anda comigo. Por que você está fazendo aqui? Ou seja, era uma última instância de Jesus no sentido de sensibilizar Judas para o ato que ele estava cometendo. É como se Jesus dissesse: Judas, o que que você está fazendo, cara? É como se Jesus dissesse isso para Judas. Presta atenção. Você tem noção do que você está fazendo? É um pouco nessa linha, essa abordagem de Jesus. Bem, e aí Jesus é preso, e aí então um dos discípulos vai desembaiar uma espada, né, e vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Aí você me pergunta, mas o que está fazendo uma espada na mão dos discípulos? Naquele tempo era muito comum as pessoas que saíam em grupos, principalmente à noite, estarem com espadas. Não é um ato de violência, né? Era um outro contexto, né? Hoje é incomum uma pessoa colocar uma espada e sair andando com ela. Mas naquele momento tinha muitas emboscadas, né? Muitos ladrões. E Jesus, ele era um viajante, né? Então, os discípulos, eles encontravam formas de proteger o grupo, né? Principalmente Jesus. Mas aqui Jesus, ele chama a atenção do discípulo que cortou a orelha, porque ele não estava ali para fortalecer a violência, né? E aí Jesus, ele coloca aqui toda a sua majestade, né? Primeiro ele fala, guarda essa espada no lugar. E aí ele coloca, todos que pegam a espada, pela espada perecerão. Ou seja, a violência não se paga com violência. E também, além disso, Jesus, ele dá aqui uma pista, né, do que vai acontecer com a nação judaica, né? Quando ele fala, quem fere pela espada será ferido, é porque os mesmos judeus que feriram Jesus serão depois feridos pelos romanos, né? Nós já falamos aqui sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, né? Então eles também serão feridos pelos romanos. E depois os romanos que feriram os judeus seriam feridos pelos godos, pelos vândalos, né? Pelos hunos, que são as tribos bárbaras, né? Ou seja, todos que agiram pela violência receberam a violência em troca, né? Então é essa a explicação de Jesus aqui.
E aí ele coloca a sua majestade quando ele fala, é, ou pensas tu que eu não poderia apelar para o meu Pai, seja Deus, a fim de que ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, Jesus está dizendo que ele tem um exército à sua disposição, um exército de anjos, né? E ele sempre disse que o reino, meu reino, não é deste mundo. Então Jesus é rei, né? E aí, o que que é uma legião? Na contagem daquela época, o que que era considerado uma legião? Era de 4 a 6 mil pessoas, né? 4 a 6 mil soldados. Multiplica por 12, né? Então, Jesus, se ele quisesse, ele teria não 12, mais de 12 legiões de anjo. Ele cita a palavra 12, porque o 12 ele tem um simbolismo, né, nas escrituras, né? 12 é o número do governo, né? Então, é 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Então, tem um aspecto simbólico. Mas, enfim, Jesus quis trazer aqui que ele é soberano. Ele tinha todo o controle da situação. E que só estava acontecendo a sua prisão porque ele permitiu que acontecesse. Jesus não estava fragilizado. Humanamente, sim, fragilizado. Mas ele tinha a condição de impedir tudo aquilo. Ele cedeu. Ele permitiu a sua prisão. Não é pela força das espadas, dos paus e da multidão. Jesus ele tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Só acontece o que ele quer que aconteça. Mas aqui ele faz um questionamento, né? Que ele estava todos os dias pregando no templo e nas sinagogas durante o dia. E eles tiveram todas as condições de prender Jesus e não o fizeram. Então, mais uma vez, aqui reforça a trama, a covardia da prisão de Jesus, a forma como se deu. Porque se fosse, de fato, uma prisão séria e embasada juridicamente, não precisaria fazer aquilo. O tempo todo, Jesus estava à disposição, livre, andando pelas ruas e nunca foi preso. Mas esperaram anoitecer. Na escuridão, fizeram essa operação da prisão de Jesus. Por isso que Jesus questiona: eu estava no templo ensinando todos os dias e não me prendesses. Veja, Jesus ele ensinava todos os dias. A gente pode perceber que o ministério de Jesus ele foi muito intenso, né? Jesus ele não parou em nenhum instante. Ele estava totalmente focado no seu ministério. E depois disso, Jesus ele fala que aconteceu para cumprir o quê? As escrituras. Tudo o que aconteceu estava escrito, tinha que acontecer. Então Jesus ele estava cumprindo esse rito. Por isso ele permitiu que fosse preso, porque senão a paixão de Cristo não aconteceria. E aí, nesse ato, o que acontece? Os discípulos fogem. Da forma que Jesus, já houve essa previsão, né? Jesus, em uma das conversas, nos últimos discursos que ele fez junto aos discípulos, ele já tinha falado: olha, vocês vão fugir, vão me abandonar. O que causa, inclusive, indignação, né? Pedro, não, jamais fugiremos. E todos os discípulos falam: nós também não faremos. E aqui acontece aquilo que Jesus já havia previsto, que todos os discípulos iriam abandoná-lo, que ele ficaria só. Porém, ele reforça: nunca estive só, porque o Pai sempre está comigo. Ou seja, Jesus ele está dizendo aqui que quando todos te abandonarem, certamente Deus estará contigo. E Deus é a nossa força. Amém? Bem, agora vamos aqui a narrativa de Marcos, daquilo que tem de diferente em relação a Mateus, né? Toda a primeira parte aqui é coincidente, né? Salvo aqui algumas descrições, mas é coincidente com aquilo que Mateus coloca, né? A diferença aqui no Evangelho de Marcos em relação a Mateus, para não ser repetitivo aqui, é que no final ele traz uma narrativa presente somente no seu Evangelho.
aqui no final, um jovem o seguia e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo. Não existe consenso em relação sobre quem seria esse jovem. Você vai pegar alguns estudiosos, nem todos relacionam, mas normalmente se identifica esse jovem como o próprio evangelista Marcos. Primeiro que Marcos era muito jovem nessa época. E depois, o fato de ser narrado somente no Evangelho de Marcos pode identificar aqui que ele está se autodescrevendo. Esse jovem é ele mesmo. Porque vocês vão perceber que os discípulos, quando ele narra o Evangelho, eles nunca narram na primeira pessoa. Pode ver o Evangelho de João, né? Ele cita o discípulo que Jesus amava. Eles nunca se autodescrevem. Então aqui Marcos, ele não fala eu estava lá, mas ele fala um jovem o seguia. Então a maioria tem um entendimento de que esse jovem seria o próprio evangelista Marcos que testemunhou aquela ação. Bem, aqui no Evangelho de Lucas, também nós temos muitas coincidências com Mateus e Marcos, né? Mas aqui Lucas, ele traz no final do seu evangelho que a hora e o poder das trevas chegaram. Então era um momento sinistro, né? O mal provisoriamente teria a sua força, né? Porque por que que os discípulos fogem também? Você pode falar assim, nossa, mas que covardia, como fizeram isso com Jesus? Primeiro que o cenário era um pouco aterrorizante, ou seja, veio uma multidão armada contra Jesus e os 11 discípulos. Mas também porque naquele momento era a hora que as trevas teriam a sua força. A partir daquele momento da prisão de Jesus até a sua crucificação, eles estariam rendidos. Não haveria como confrontar aquele momento, humanamente falando. Então, era um momento de rendição ao poder das trevas, que provisoriamente teriam a sua força ali naquele momento. Amém? Bem, finalmente, a narrativa do Evangelho de João, ela traz aqui várias questões diferenciadas, né? Lembrando que João ele se destaca por ter o seu evangelho bem específico, né? João ele tem uma abordagem, uma didática muito diferente de Marcos, de Mateus e de Lucas, né? Então ele vai trazer aqui, nesse momento da prisão, algumas diferenciações. Primeiro que ele, anteriormente, você que acompanha o nosso estudo aqui, ou que faz seus estudos aí na sua comunidade religiosa, na sua casa, você vai perceber que João ele não fala da agonia de Jesus no jardim do Getsemane. Ele não cita essa parte. Ele pula toda a parte da agonia de Jesus. Muito provavelmente porque João ele vai escrever o seu evangelho 30 anos depois dos demais evangelistas. Ele já devia ter tido acesso aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então ele não se repetiu, né? Então ele não cita essa parte. Bem, mas ele traz aqui algumas particularidades, né? Então quando Judas chega junto com os soldados, os chefes de sacerdotes e os fariseus, João ele coloca de forma exclusiva a conversa que Jesus teve com essa multidão. Porque veja, em Mateus, Marcos e Lucas, não existe conversa. Existe a conversa de Judas com Judas e Jesus, no momento que ele vai beijar Jesus. Mas Jesus, ele não fala com os sacerdotes, com os soldados nos outros evangelhos. Aqui, ele faz uma pergunta, né? Ele se adianta, ou seja, olha a confiança de Jesus.
No momento em que muitos fugiriam, ele se adianta, ou seja, ele toma a iniciativa, ele vai na direção dos soldados. O que a maioria faria? Sairia correndo. Ele faz o movimento contrário, ele se adianta, ou seja, ele vai até eles. E aí ele faz uma pergunta: a quem procurais? E aí eles disseram: Jesus, o Nazareno. E aí Jesus ele se identifica: sou eu. E Judas estava ali entre eles, né? O tempo todo. E aí, o João ele traz também de forma exclusiva que quando Jesus fala sou eu, os soldados recuam e caem por terra. Somente João cita dessa forma. E nem os outros três evangelistas, eles não narram essa questão. Então, eles se jogam no chão, como que ajoelhando diante de Jesus. E aí Jesus pergunta de novo: a quem curais? Jesus, o Nazareno, responde. E aí Jesus ele protege o seu grupo, né? Então, se é a mim que procurais, deixa que estes se retirem. E aí eles fogem. E também ele cita, né, que o servo é ferido, né? E aí ele encerra dizendo: deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? E aqui Jesus ele traz o quê? A sua obediência ao projeto do Pai. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a nosso estudo, né, sobre o momento da prisão de Jesus e trazendo para a nossa vida, aqui Jesus, ele é vítima de uma traição, de alguém que andava com ele, de um companheiro. Então isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? A pessoa que você menos espera pode trair você por quaisquer que sejam os seus objetivos. E a postura de Jesus diante da violência, né? Não tratar a violência de forma violenta, né? E até hoje tem aquele termo, né? Quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Muito provavelmente adaptado aqui dessa fala de Jesus, né? Quem fere pela espada será ferido. E também da postura de autoridade de Jesus, mesmo diante de um momento de fragilidade humana, né? Em nenhum momento ele se rebaixou. Ele teve majestade até no momento da sua prisão. Ele mostrou a sua autoridade. Está acontecendo porque Deus permitiu. E muitas vezes Deus vai permitir coisas que você não aceita, mas ele tem um propósito em tudo. Amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho. Que Deus te proteja e abençoe sempre. Forte abraço.